Envolto a essa insuportável e interminável polêmica entre diretoria e Gabriel Barbosa, o Flamengo entrou em campo sem dar talvez a importância que deveria ter dado para aquela partida que poderia mantê-lo vivo, manter pelo menos a esperança da gente viva no título brasileiro. O Flamengo, é verdade, jogou muito bem, especialmente na primeira etapa, com ótimas soluções do treinador Felipe Luiz. E sobre elas a gente vai falar aqui nesse vídeo, abordando tudo de forma tática, sem tatiquez. Pessoal, o que eu vou falar para vocês aqui é muito sério, tá? Você tem a oportunidade de fazer o curso mais barato da história dos cursos de análise de desempenho. Esse curso é introdutório, para quem está começando mesmo, para quem quer começar a entender o jogo de uma forma mais sistêmica, processual ali, de uma maneira muito clara e objetiva. O curso não custa nem R$100, gente. E você vai ganhar um início ali, pode ser a centelha de uma busca maior por conhecimento que você terá, isso pode te render uma outra profissão. Eu confesso para vocês que eu comecei assim, e assim como eu, pessoas até muito mais bem-sucedidas do que eu começaram também dessa maneira. Então aproveite a promoção do curso Explorando o Jogo e comece a sua trajetória no futebol. Essa é a maior promoção da história desse canal, eu já falei várias vezes sobre isso, e ela está de volta para você não perder essa oportunidade nesse Black November, digamos assim, tá bom? Então clica no link na descrição do vídeo, no comentário fixado e aproveite essa incrível promoção. Assim os times foram a campo, na verdade eu errei aqui, né? O Alexandro e não o Léo Pereira. Mas assim os times foram a campo organizados, né? O Paulinho começou no banco do Atlético, o Atlético bem mais inteiro, né, do que o Flamengo, inclusive contando com 2 jogadores que não estavam em campo durante a Copa do Brasil. As formações pareciam iguais, mas não eram idênticas, elas eram apenas semelhantes, e a grande diferença estava no setor de meio de campo, né? O Flamengo jogava basicamente num 3-5-2, enquanto o Atlético jogava num 3-4-3, e isso fazia toda a diferença, como eu vou te mostrar agora nas imagens do jogo. Ficar pedindo é um saco, mas deixa o like aí, porque senão o YouTube esconde o nosso vídeo e a gente não vai crescer. Aí depois você vai falar, fulano de tal tem 300 mil inscritos e você tem muito menos. Então, se tu quer que eu cresça como canal, deixa o teu like aí, tá? Não custa nada, é de graça. Vamos seguir aqui. Por serem formações quase espelhadas, o Flamengo tinha facilidade para fazer uma pressão alta individual no 3+2 do Atlético. E essa pressão atrapalhava demais uma saída por baixo do Atlético, que tinha dificuldades. O Flamengo deixava sempre o jogador do lado oposto livre, porque ele queria pelo menos deixar uma sobra na sua defesa. Mas a marcação dos zagueiros aos atacantes era muito vigorosa, especialmente enquanto eles estavam de costa. A ordem era roubar ou fazer falta. E nessa primeira falta do Davi no Hulk, rolou uma DR até engraçada. Eles ficaram muitos minutos, perderam até o foco do jogo, batendo boca, muito claramente, é até comovente isso, muito claramente o Hulk tá muito nervoso pelo jogo da Libertadores, né? E ele é um super atleta, né? A gente pode não gostar ou não ser torcedor do clube pelo qual ele joga, mas reconhecer que ele é um super atleta extremamente profissional e claramente ele estava falando pro Davi que ele poderia ficar fora do jogo por conta de uma entrada como aquela. E aí, parêntese fechado, vamos seguir para a pressão do Flamengo, mas lembrando que o Atlético tinha um fator diferente, um fator até de certa forma folclórico de um personagem do futebol também inegável. E o nome dele vocês sabem, né? É o Daverson. O Daverson que não tem muitas histórias positivas, né, pro torcedor do Flamengo, mas abordando da forma tática, ele traz ao Atlético, a figura aí, ele traz ao Atlético uma opção de saída longa, e teve que ser isso pro Atlético. Aqui o Flamengo de novo, ó, deixando o lado oposto livre para subir individual, e aí ao invés de inverter e arriscar essa saída por baixo, tendo o Daverson, eles iam realmente jogar longo, mas não acertavam, né? Não acertavam. Mas quando acertavam, ali pelo menos roubava a segunda bola, realmente poderia ser muito perigoso, como
como nesse lance, que eles conseguiram, o Davidson conseguiu ganhar a segunda bola, e aí o Davi, que disputou por cima, ficou batido no lance, e eles tiveram um 3 contra 2 para poder fazer o gol. Foi a única vez que o Atlético passou basicamente para o campo de ataque do Flamengo. Em toda a primeira etapa, de uma pressão e um domínio e um controle incríveis do Flamengo, tá? Mas a estratégia do Atlético era essa, só bola longa, só tinha essa estratégia, só tinha essa alternativa, e ela foi sendo, pouco a pouco, neutralizada por um Flamengo que ganhava o primeiro duelo, seja com qualquer um dos 3 zagueiros. Aliás, a perda do pênalti vai comprometer muito a atuação do Davi, mas ele estava indo bem na zaga, o Alexandro muito bem na zaga, lembrando que o Alexandro jogou os 2 últimos anos dele na Juventus, nessa posição, né, de zagueiro pelo lado esquerdo, em uma linha de 3. E aí, a tônica do jogo era essa. Chutão do Atlético, o Flamengo recuperava e gerava uma finalização geralmente muito perigosa, como essa do Matheus Gonçalves, para mais um milagre do Everson. E era essa a tônica. Você tinha a bola saindo pela linha de fundo, o Atlético dava quase que um punch, buscando o Daverson, né? Quase que um punch, falando da linguagem de futebol americano. O Flamengo já recuperava e já colocava a bola numa zona de ofensiva, digamos assim, organização ofensiva. O Atlético marcando com um bloco mais baixo, com muito menos encaixes individuais, né? Jogando muito mais uma plataforma zonal e sofrendo demais com ela, sofrendo muito mesmo com ela. E a gente vai abordar já, depois desse chute do Bruno Henrique, o que o Flamengo fez ali com bola para tentar superar esses encaixes. Aparecia sempre muito espaço na frente da área do Atlético, né? E esse espaço, para ser aproveitado ali teoricamente pelo Matheus Gonçalves, do lado direito, geralmente tinha mais espaço. Na verdade, o lado oposto da jogada sempre tinha mais espaço. O Flamengo estava saindo a primeira fase mais com o Alexandro e acabava nessa segunda fase sendo muito sedutora a inversão, até porque o Bernard não acompanhava do lado esquerdo da defesa do Atlético. Só que aí aconteceu uma coisa que veio acontecendo quando o Matheus Gonçalves joga por dentro, né? Ele não consegue repetir o desempenho de quando ele joga por fora. Então, durante uma parte do primeiro tempo, enquanto ele teve por dentro, ele acabou comprometendo, né? Tava muito por dentro. E aí o Flamengo começou a fazer uma diferença de dinâmica. Atraía o Gonçalves mais pro corredor, ele vinha buscar a bola mais no pé e com ele deslocava o Otávio. Com o deslocamento do Otávio, o Michael ganhava espaço para baixar por dentro e atraía o Lianco. Então, o Michael começa a entrar no jogo, né, a participar da construção do meio de campo. E aí o Flamengo ganha mais ainda território, mais a bola, mais superioridade, e o Gonçalves começa a crescer no jogo. E eu acho que termina o primeiro tempo até como o principal jogador do Flamengo. Ele tem muita qualidade, né? Muita qualidade técnica, mas jogando por dentro, iniciando as jogadas por dentro, é uma zona muito congestionada para ele. Não é a dele, né? Pelo menos nesse momento da carreira dele. E a frente da área do Atlético sempre muito convidativa, né? E as principais jogadas de ataque do Flamengo no primeiro tempo partiram aí dessa zona aí entre o corredor lateral e o corredor central. O Gonçalves conseguindo receber nesse contexto, indo para um contra um dele, ele é muito inteligente no 1 contra 1, muito rápido, tem habilidade. E o Flamengo perdendo gols, como perdeu com o Michael nessa jogada. Aqui, ó, notem como ele arrastava o Otávio o tempo inteiro, abrindo o campo, especialmente para o Michael. Nesse período, na primeira etapa, eles estavam conseguindo ali, na segunda metade da primeira etapa, conseguindo compreender bem a posição do outro para, a partir dela, ocupar o seu espaço. Então fizeram uma dobradinha interessante, especialmente pelo lado direito, um trio, na verdade, contando com o Wesley, que fez mais uma partida exuberante, e quase ali o Flamengo consegue gerar situações de gol. Aqui notem o Wesley por dentro e o Gonçalves por fora. Então esse lado direito do Flamengo estava muito bem coordenado por metade, né, pela segunda metade do primeiro tempo. Aí teve toda a história, teve o pênalti, e aí acho que o Davi, gente, ele tem uma importância impressionante nesse grupo. Ele é um espelho para os mais jovens, ele é um dos caras que concilia um vestiário complicado,
que é um elo entre diretoria e atletas, e é inspiração até para caras consagrados. Então ele tem um papel muito importante até fora do campo. Mas nesse jogo ele mandou mal e não tem como tirar da conta dele os 2 pontos perdidos, né? Uma parte dele e uma parte até do Felipe, que foi brilhante de novo na proposta, que colocou o time muito bem coordenado e que na coletiva fala uma coisa que não convence, né? Eu tinha 2 cobradores de pênalti pro jogo. Alcaraz ou Davi, quem tiver melhor bate. Cara, isso não é definição, desculpa. A definição é o seguinte: batedor número 1, Alcaraz, batedor número 2, Davi. O Davi, por mais que tenha batido pênalti de Champions League em disputas alternadas, nunca foi cobrador de time nenhum para bater durante as partidas. E é diferente, o contexto é diferente. Por que que ele pegou para bater? Já um começo de uma despedida? Cara, era um jogo valendo 3 pontos, né? O Alcaraz vinha de 2 cobranças certas de pênalti, o Gabriel fora do jogo, que é o cobrador oficial, creio eu. Então, acho que o Davi acabou comprometendo, embora seja esse grande jogador. O Flamengo, como sempre, né, acabou não tendo efetividade nesses 3 jogos. O Flamengo teve 14 grandes chances de gol de acordo com o SofaScore e fez só 4 gols. Acaba virando só 4 gols. Isso é uma baixa efetividade que precisa ser remediada de alguma maneira. E aí não dá pra colocar que é porque o Gabriel não estava, né? Com o Gabriel em campo, a efetividade também não aumentou. Aliás, ele foi muito bem no primeiro jogo da final, mas também não vinha bem antes. Então não dá pra ter uma bola de cristal e cravar que se ele tivesse em campo ele teria feito. Poderia ter feito. Poderia, é claro. Então, assim, a baixa efetividade num período que o time estava muito bem, muito superior ao adversário, ela ia ser cobrada depois. Especialmente porque quando você está muito desfalcado, como o Flamengo estava, você acaba tendo até um bom time para jogar, mas sem ter opções de banco. E pior, o Felipe no segundo tempo acabou demorando demais para fazer as mudanças. Por mais ele falar, eu não confiava tanto, eu não queria expor, mas, gente, você precisa, é uma engrenagem, você começou a perder até a batalha física, o Milito começou a fazer trocas, o Paulinho entrou em campo. Você precisava, o Scholler entrou até com bastante personalidade. O Lohan, na minha opinião, entrou numa posição errada. Você tinha um tripé de meio, ele era praticamente um segundo volante. O Lohan não tem intensidade para isso. No momento sem a bola, ele tinha que ter entrado como atacante, no lugar do Michael, que já vinha muito mal e estava ocupando o mesmo espaço do Matheus Gonçalves. Aí ele tira o Matheus Gonçalves, mas coloca o Lohan na posição que o Gonçalves estava jogando, acabou também não ajudando. Mas quando o Scholler entra, o time dá uma melhorada, porque aí ele muda pro 4-3-3, tira um zagueiro, né? Tira o Ayrton e aí transforma o Alex em lateral. E aí começa a fazer um jogo de 4-3-3 com o Michael 4-2-4, né? Com 2 atacantes, aí o Han avançando mais. E ali, Michael e Scholler abertos e na frente ali o Bruno Henrique. E o jogo começou a ter alguma mínima pressão de novo, mas já era tarde demais. Pontos perdidos, linda festa no Maracanã, crise desnecessária, araquiri, tudo que você quiser chamar dentro do Flamengo. E a gente agora vai acompanhar talvez o início de 2025 dentro de 2024, um time que vai experimentar coisas e que vai resolver coisas que precisam ser resolvidas nesse fim de temporada e ficam um pouco pausadas até por conta de eleições que parecem condicionar cada ato da diretoria em exercício e de todo mundo, sei lá, parece de todo mundo. Insuportável, amigos, mas nós vamos aqui seguir resilientes analisando tecnicamente e taticamente o que acontece dentro de campo nesse grande clube de regatas do Flamengo, que é um planeta inteiro, né? De complexidade, crises e disputas. É isso? Então aproveite a promoção do curso Explorando o Jogo, que é o curso mais barato do mundo, tá? De análise de desempenho. Não é exagero falar, tá? Menos de R$100 você vai começar a aprender a analisar mais de 10 aulas, um negócio bastante estruturado, e você jamais vai se arrepender de ter feito esse pequeno investimento em você e na coisa que você ama fazer. Tá bom? Muito, muito obrigado. Deixa o teu like no final se tu esqueceu. A chance de tu ter esquecido é enorme. Impressionante. Quanto mais like eu peço, menos like vocês dão. Tá bom? Se inscreve no canal também. E eu fui. Valeu!